Mas o Senhor nos dá o privilégio nessa noite de podermos finalizar o livro do profeta Abacuque. Capítulo 2, verso de número 20 até o versículo de número 23. Diz assim, Ageu 2, do verso 20 até o verso de número 23, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: Fale a Zorobabel, governador de Judá. Farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós carecemos da tua direção, do teu auxílio por meio do teu Santo Espírito para que nós compreendamos a tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos guie no entendimento claro daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Nós percorremos por 4 exposições e chegamos nessa última, de uma maneira tão brilhante como o Senhor termina esse livro com consolo, com exultação e adoração a Ti. Que o nosso coração seja levado a engrandecer o Teu santo nome e a buscar a Ti verdadeiramente. Tem misericórdia de mim na exposição e na proclamação da Tua palavra, para que ela seja pregada fielmente, de acordo com aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós oramos tudo isso no santo e precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Eu tive no seminário um professor que o Senhor já o recolheu há uns 2 anos, que ele sempre falava algo que me marcou. Ele era militar da Marinha e ele falava que dentro dos militares existe um código de conduta. E esse código de conduta é chamado DEFCON, porque você vive ali num estado de alerta. Exige a atenção dos militares quanto às ameaças e às inseguranças que possam existir contra aquela nação. Alguma ameaça de bomba, alguma ameaça de invasão. Então você precisa ficar nesse estado de DEFCON. Existem alguns graus de DEFCON, que é esse código de conduta que você precisa ficar de prontidão. E parece que os nossos dias hoje, 2025, é o que nós vivemos. Parece que os nossos dias, o nosso radar está cada vez mais apitando. Opa, peraí, está pulsando alguma coisa aqui, vai acontecer alguma coisa acolá. Nós estamos sensíveis aos alertas e às notícias que saem. Nós ouvimos a crescente escalada dos assaltos, dos roubos. A segurança da cidade, ela piora. Os moradores são deixados na incerteza e nas mãos dos criminosos. Os nossos filhos e nós mesmos já não temos mais liberdade para nós sairmos à rua. Lembra quando, no tempo dos nossos avós, a gente pegava a cadeirinha ali de noite, por volta desse horário, sentava na calçada e ficava vendo o céu, tomando o vento ali. Os filhos brincavam na rua, nós levávamos para brincar no parque, mas hoje isso não pode mais. Porque nós estamos em constante sinal de alerta. E piora quando nós ligamos a nossa televisão e aí nós vamos ouvir os noticiários sobre guerra, sobre rumores de guerra. Quase saiu a Terceira Guerra Mundial. A Rússia invadiu a Ucrânia. A Palestina está em guerra com Israel. E aí nós vivemos com medo. Nos vem a ansiedade. No Brasil, a gente fica pensando, será que essa tarifa vai piorar a nossa vida? Será que vai haver um governo que conseguirá conduzir esse país para uma situação melhor, de forma que nós consigamos viver em paz e tranquilidade? São questionamentos legítimos. São questionamentos sinceros que passam no nosso coração e na nossa mente. Os irmãos levantaram isso semana passada no nosso culto à noite, na quarta-feira, orando, clamando pelas autoridades,
para que elas tivessem consciência das ações que elas estavam tomando, porque nós desejamos, meus irmãos, viver dias tranquilos. Nós queremos dias de paz. Mas o que a realidade nos aponta é que os dias cada vez mais vão piorando e cada vez mais nós vivemos num estado de desespero. Será que esse sofrimento um dia vai acabar? Será que essa dor que a gente sente no nosso coração, de ler, de ver, de ouvir, vai cessar em algum momento? E a resposta é sim. Em Cristo tudo isso acabará. E a resposta é segura, meus irmãos. O Rei eterno vai voltar. O soberano Senhor resgatará o seu povo. Todas as nações serão julgadas. Ele transformará todas as coisas. Tudo se fará novo. Não haverá sofrimento, medo, maldade, choro ou morte. A vida será plena na volta de Cristo. A consumação dos séculos trará consigo o glorioso dia onde nós nos encontraremos com o Senhor soberano, Rei de todas as coisas. Aquele que governa e sustenta o mundo com a sua mão. Nós abrimos esse culto louvando, bendizendo a esse Deus. Glória, honra, poder e majestade são dados a Ele. E essa é exatamente a mensagem de esperança que nós encontramos no último sermão de Ageu. Deus, ele garante que o seu plano redentor não falhou. As suas promessas se cumprem na vinda de Cristo. O reino de Deus será consumado na volta de Cristo. Cristo abalou os céus e a terra na sua primeira vinda. E ele vai abalar os céus e a terra na sua volta. Como um relâmpago, que sai do Oriente e se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós já experimentamos essa realidade do reino de Deus em Cristo, mas ainda aguardamos a consumação dela na sua volta. E o chamado do Senhor para nós é confiarmos, esperarmos e proclamarmos essa esperança bendita e inagualável que nós temos nele. E é isso que nós vamos ver nessa noite, através do último sermão de Ageu, do verso 20 até o versículo de número 23. E o primeiro ponto é justamente esse. Deus, ele é poderoso para abalar os céus e a terra. Perceba algo diferente aqui. Nos outros sermões, nós vamos ver Ageu falando através do Senhor a outros destinatários. Ele vai falar para a liderança geral, tanto política quanto religiosa, e também para o povo. Mas observe agora o versículo 20. A palavra do Senhor, e é o versículo 21, a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo: fale a Zorobabel, o governador de Judá. Essa é a segunda vez que o Senhor fala no mesmo dia. Se nós voltarmos no versículo de número 10, nós vamos ver que era no 24º dia do 9º mês. Pouco tempo depois, pela segunda vez, o Senhor falou, mas agora direcionado a um destinatário específico, Zorobabel, governador de Judá. Todos os outros 3 sermões tiveram um propósito ao serem pregados. E nesse último não seria diferente, meus irmãos. Se no primeiro o povo precisava ser despertado das suas incoerências, abandonar as suas desculpas e servir ao Senhor, sendo encorajado no segundo sermão de que ao obedecerem, ao se voltarem ao Senhor, eles encontravam encorajamento na presença e na força do Senhor que os conduzia adiante. Nós vimos na última exposição que então os líderes não poderiam andar em pecado, porque o pecado de uma pessoa contaminaria o povo. E o pecado da membresia também contaminaria o templo. Mas agora a palavra é destinada a Zorobabel, líder da nação de Judá. Por quê?
Porque os líderes também precisavam ser encorajados diante daquilo que haveria de vir, dos desafios que seguiriam. Mas não é apenas isso, meus irmãos. Zorobabel, ele é a restauração da dinastia de Davi, do povo que reinaria em Judá. Se nós nos lembrarmos, Deus havia prometido a Davi um descendente justo, um descendente certo e que traria renovo para Israel. Mas esse ainda não é Zorobabel, mas ele faz parte da linhagem, da restauração do reinado de Davi. Deus prometeu essa dinastia a Davi que não teria fim. 2 Samuel 7. O cetro jamais se apartará da casa de Judá. Mas essa promessa ela é suspensa por causa da descendência de Davi, uma descendência que caiu em pecado. Joaquim, que é o contexto imediato aqui, ele foi responsável pela invasão da Babilônia. O cativeiro que veio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, aconteceu porque esse rei, Joaquim, desprezou a voz do Senhor, não quis dar ouvidos à voz do Senhor e o alerta que o Senhor estava dando. Se vocês não se arrependerem, se vocês não se voltarem dos seus pecados, vocês serão dominados pelo estrangeiro. E isso aconteceu, porque ele desprezou o que o Senhor havia ordenado. A aliança, ela estava condicionada à obediência. Se houvesse obediência, ok, bênção. Mas se não houvesse obediência, haveria maldição. E a maldição se cumpre. Eles são levados para o exílio babilônio, onde eles permanecem 70 anos cativos, presos, por causa dos seus pecados. Mas agora, na última mensagem, no último sermão, a promessa retorna, direcionada a Zorobabel, que é da linhagem de Davi. Deus restabelece essa aliança feita com Davi, de que a sua dinastia governará para sempre. Quando a gente folheia e vai lá para o Novo Mandamento, para o Novo Testamento, nós já expomos esse texto aqui, nós vamos ver lá em Mateus, capítulo de número 1, um nome chamado Zorobabel. E ele faz parte da genealogia de Jesus, porque ele é descendente de Davi, assim como Jesus seria descendente de Davi, restaurando a dinastia davídica, apontando para o Messias. Mas o que tudo isso tem a ver? Por que nós temos que falar sobre esse pano de fundo? Por que olhar para a história? Justamente, meus irmãos, para mostrar que a palavra de Deus nos conduz à história global. O plano da redenção em Cristo Jesus, o resgate do nosso Salvador, tudo está intimamente ligado. Não há erros, não há contradições. A palavra de Deus não falha. Ela é eterna, imutável. Nós estamos diante de um texto tanto escatológico, que aponta para o fim, como também com características apocalípticas. O cumprimento imediato dele é de fato o contexto de Ageu. Deus restabelece a sua aliança feita com Davi em Zorobabel. Mas essa descendência aponta para aquele que cumpriria a promessa, para aquele que cumpriria a aliança, que é Cristo. E nós vamos ver o Novo Testamento chamando Cristo de filho de Davi, da descendência de Davi. E aí nós vamos ver que a vinda de Cristo, então, ela sacode os céus e a terra. Olha o versículo de número 21, a parte B, e o versículo de número 22. Farei tremer o céu e a terra. Derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. A promessa é que Deus vai fazer um abalo cósmico. E esse último sermão ecoa o segundo sermão, quando Deus vai dizer que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro, porque Cristo, o próprio verbo de Deus, habitaria nele. Seria a glória daquele templo. Essa linguagem escatológica, ela aponta para a intervenção de Deus na história da humanidade. A vinda de Cristo faz o céu e a terra tremer. Os céus tremem, meus irmãos, e a voz que vem do céu diz:
esse é meu filho amado, em quem eu me agrado, testificando da obra de Cristo. O reino de Deus, ele é inaugurado, chamando os pecadores ao arrependimento. Mas não é da maneira como os judeus esperavam. Os judeus esperavam um reino militar, um reino político, alguém que reinaria com força sobre Israel. Mas o reino de Deus inaugurado por Cristo é um reino espiritual. É chamando pecadores a se converterem, a abandonarem os seus pecados e voltarem-se a Ele. E todos aqueles que assim o fazem são parte da família de Deus, desfrutam desse reino bendito e aguardam a consumação na volta do nosso Salvador. Cristo não veio como um rei político. Cristo não veio como um governador militar. Cristo veio como um servo sofredor. Entregar a sua vida àqueles que são dele. Cristo não veio como um revolucionário. Cristo não veio trazer uma revolta. Cristo veio trazer redenção e pagamento dos nossos pecados. Quando o anjo anuncia a Maria que ela ficaria grávida, que ela daria o nome do bebê na barriga dela de Jesus, ela diz, porque esse bebê, Jesus, salvaria o seu povo dos seus pecados. A promessa de Deus é que ele visitaria o seu povo, de que ele restabeleceria o trono de Davi para sempre. E ela é cumprida. O Messias chegou. Aquele que havia sido prometido, o Deus que visitaria Israel, inaugurou o seu reino. Cristo entrou no verdadeiro santuário. O seu corpo foi flagelado por causa dos nossos pecados. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Meus irmãos, na crucificação, nós temos esse abalo dos céus e da terra. Nós lemos no relato da crucificação que houve trevas sobre a terra. Nós podemos ver ainda no relato da crucificação que o véu que separava o templo foi rasgado do alto a baixo. A terra estremeceu, as rochas se partiram, as sepulturas se abriram. Muito do povo santo que havia morrido ressuscitou em Cristo. E quando a gente caminha e nós vamos ver Jesus falando o seu sermão profético na sua volta, é a mesma coisa. Os céus e a terra serão abalados pela sua vinda. Haverá essa subversão cósmica. Todas as coisas estarão debaixo do seu domínio. Apenas o próprio Deus pode fazer o céu e a terra se abalar. Somente o Senhor pode controlar o sobrenatural. Porque Ele é onipotente, meus irmãos. Ele é todo-poderoso. E é por isso que Ele vai dizer na sequência que derruba os tronos, que destrói os cavaleiros, destrói os carros de guerra. Foi assim com a Babilônia. Eles se levantaram, mas foram destruídos pelos persas. Os persas tomaram o poder e depois foram destruídos pelo outro império. Um governo maior se levanta contra o outro e é destruído. Mas todos eles se esquecem que quem domina sobre todas as coisas é o Senhor soberano, que abala céu e terra, que o faz o tremerem. É o Senhor quem destrói as nações. É o Senhor quem derruba os tronos. Veja, o próprio Deus quebra os seus instrumentos de guerra e os abate. Ageu 2:22 faz coro com a mensagem de Daniel. Porque os governos ímpios que se levantam, meus irmãos, eles não são nada diante do Senhor. Eles são abatidos e submetidos pelo Senhor no futuro. Lembre do Êxodo. Faraó, com todo o seu poder, não querendo deixar Israel seguir e adorar ao Senhor, Deus intervém na história de maneira cósmica. Ele envia as pragas, ele envia as pestes, ele é o agente. Deus derruba o trono de Faraó. Deus tira o seu povo da escravidão com braço forte e os guia por meio do Mar Vermelho a pés enxutos. O mar se abre, meus irmãos, como essas cadeiras estão separadas, para que o povo de Deus passe. Quem faz isso? O Senhor,
que é o resgatador, que é o libertador. O que tudo isso tem a ver conosco hoje? Esperança. Nos conduz a confiarmos no Senhor. Nós não precisamos temer os governos que se levantam, meus irmãos. Os impérios que surgem, as ameaças de bombas nucleares, a destruição mundial em massa. Nós não precisamos temer nada disso. Nosso rei reina do seu trono soberanamente. Todos os reinos, sejam eles quais forem, com seus exércitos, com as suas riquezas, suas ideologias, as suas glórias, todos eles serão abalados e derrotados pelo Senhor. Salmo de número 2 vai dizer que do céu o Senhor zomba deles. Nada permanecerá em pé diante do Senhor. Nada permanecerá em pé diante dos Reis dos Reis. Os que são de Cristo, que vivem pela fé em Cristo, obedientes à sua palavra, jamais serão abalados, meus irmãos. Estão seguros, firmados na rocha eterna, que é Cristo, o Salvador. Quem recebe esse encorajamento? Zorobabel. Quem recebe esse encorajamento? Nós, Igreja do Senhor, em 2025. Encorajados a permanecer confiantes e esperançosos no Senhor. O Senhor Todo-Poderoso está no controle da história. Meus irmãos, e não é apenas frase pronta, dizer Deus é soberano. Não, é confiar no agir de Deus, é se lançar às suas mãos e saber, Ele de fato é o soberano. Ele controla todas as coisas, Ele intervém na história. Ele nos resgata, Ele nos leva a salvo, Ele destrói as nações e os seus poderes. Meus irmãos, do céu o Senhor governa, do céu o Senhor nos dirige, e em breve, em pouco tempo, o Senhor virá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, dizendo que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Meus irmãos, nós não precisamos temer o presente, nós não precisamos temer os poderes humanos, nem mesmo ficar inquietos quanto às incertezas do amanhã. O nosso rei vive, o nosso rei reina e o nosso rei voltará. Meus irmãos, ele vai vir nos buscar. O seu chamado para nós hoje é confiarmos nas suas promessas. Tudo o que ele disse se cumprirá. Nenhum governo desse mundo, por mais incrédulo, por mais maldoso, por mais que seja o mais ímpio, pode frustrar os planos eternos do Senhor. Eles não conseguirão. Eles não serão vitoriosos. Mas também existe um alerta para nós. Não confiarmos nos governos deste mundo. Por mais bondosos que eles sejam, por mais bons moralmente que eles sejam. Sabe por quê? Nenhum deles vai nos conduzir à presença do Rei dos Reis. Nenhum deles vai nos colocar diante do trono do Senhor. Nenhum deles nos dará a esperança que nós possuímos em Cristo. Nenhum deles nos dá acesso direto ao Pai. Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida. Jesus Cristo, o Senhor. Poder algum resiste ao soberano e eterno Deus. Não vivamos ansiosos pelas circunstâncias que nos cercam, meus irmãos. Ao ligar a televisão e ver as notícias cada vez pior, Ageu nos lembra de confiarmos na ação soberana do Senhor. A palavra nos mostra que a situação vai piorar. Dia sim e dia sim. Enquanto a história caminha para o seu rumo final, nós não vamos ver melhorias. Só quando Cristo voltar. E é por isso que nós temos uma esperança inabalável. Nós temos uma promessa eterna, que se chama Jesus Cristo, o Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é aquele que sustenta todas as coisas e faz com que todas as coisas existem. Meus irmãos, esse mundo é sustentado pela sua mão. É sustentado pelo seu poder. Porque ele reina soberanamente. Como igreja, nós precisamos nos lembrar ainda hoje. A história ela continua.
E ela está nos levando para a consumação de todas as coisas. O reino de Cristo vai ser consumado. E nós nos alegraremos com a sua volta para todo sempre. Daqui a pouco, meus irmãos, nós vamos fazer isso com a ceia. A ceia nos mostra que nós fazemos parte desse reino. A ceia nos mostra que nós já desfrutamos desse reinado de Cristo espiritualmente sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Nós declaramos que Cristo é Senhor. Mas na ceia, nós dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto nós estamos ceando, nós ansiamos pelo dia em que nós cearemos com o Cordeiro nas suas bodas, na eternidade, na sua vinda para resgatar a sua igreja. Por isso, meus irmãos, mesmo que tudo ao nosso redor pareça instável, ameaças de uma nação a outra, crises econômicas, zombarias, perseguições à fé, eu e você estamos seguros em Cristo Jesus. Seguros porque Deus reina soberanamente. O Senhor que abalou os reinos, que destruiu tronos, Ele vai fazer isso novamente nos fins dos tempos. A história, ela não é controlada por aqueles que têm o maior exército bélico, nem por aquela nação que tem a economia maior, ou até mesmo a população maior. A história está na mão daquele que é o nosso Redentor, daquele que vive e governa do céu. O Senhor Todo-Poderoso, soberano, reina sobre todas as nações. E é por isso que Ageu vai concluir a sua mensagem apontando mais uma vez para Cristo. O Messias prometido. Versículo de número 23 vai dizer, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor. Naquele dia, ou seja, meus irmãos, na restauração de todas as coisas, no dia que o Senhor manifestar o seu governo soberano e redentor, por meio de Cristo Jesus. Nesse dia, é que então todas as coisas serão consumadas. Apesar de ser direcionado a Zorobabel, como a gente está vendo, a mensagem vai além do seu contexto imediato. Esse dia aqui trata-se do dia do Senhor, aquele que é dito em Apocalipse, o dia da volta de Cristo, o dia em que o Senhor fará nova todas as coisas, o dia em que tudo será consumado. Aquilo que começou na vinda de Cristo será cumprido na sua volta. Meus irmãos, esse vai ser o dia em que o Senhor voltará em glória e poder, em majestade, para resgatar o seu povo. Zorobabel, ele é chamado de meu servo. E essa é uma mudança significativa na mensagem. Porque até agora Zorobabel, ele vinha sendo chamado de governador de Judá. Mas agora ele é chamado de meu servo. E meu servo é um título especial. Apenas Moisés, Daniel e Davi tinham sido chamados de meus servos no Antigo Testamento. Além deles, somente Cristo havia sido chamado de meu servo pelo profeta Isaías. E esse meu servo está relacionado a esse anel de selar que seria Zorobabel para o Senhor. Um anel de poder, um anel que dá símbolo à autoridade. É onde os reis autenticavam as suas cartas, mostrando que de fato elas eram suas. Os éditos feitos eram deles. É como as nossas assinaturas hoje em cheque, em carta, em lei, promulgação de lei pelo nosso presidente. O que Ageu está mostrando para nós aqui é que alguém da linhagem de Zorobabel, no futuro, vai autenticar, vai selar, vai demonstrar com autoridade e poder a intervenção de Deus na história. E quem é esse selo? Jesus Cristo, o Senhor. Tanto Davi
quanto Zorobabel, eles apontam para aquilo que Cristo vai fazer no futuro, quando ele vier e resgatar e consumar o seu reino. É por isso que a expressão final é justamente porque eu o escolhi. É um elo direto para Cristo, meus irmãos. O descendente de Davi que vai reinar sem fim. O rei que resgatou o seu povo e os libertou dos seus pecados. O rei que habita no meio do seu povo e os sustenta, dirigindo-os por meio do seu Santo Espírito, guardando-os por meio da sua palavra. Aquele que garante que a sua aliança se cumpre e jamais será quebrada. A obediência que eles teriam na construção do templo aponta para esse que é o Verbo de Deus. Aquele que entraria ali, aquele que reinaria no santuário do Senhor e traria a sua própria glória. Porque ele é exatamente como Deus é. Não seriam mais necessários os sacrifícios, porque o seu corpo foi entregue no nosso lugar, feito de uma vez por todas. Não haveria mais necessidade dos sacerdotes, porque ele é o nosso sumo sacerdote e intercede por nós diante do Pai. Nós temos esse livre acesso à sua presença por causa do sacerdócio de Cristo, o novo e vivo caminho. Por isso que a mensagem a Zorobabel e também a nós, igreja, é: o plano de Deus não falhou. O resgate do Senhor aconteceu. A promessa da aliança permanece. O Senhor continua conduzindo a sua história até o fim glorioso em Cristo. Mesmo que as nossas mãos não, mesmo que os nossos olhos não enxerguem, meus irmãos, as mãos do Senhor guia o seu povo até o fim de todas as coisas, até um encontro com Ele. Meus irmãos, nós não estamos lançados à nossa própria sorte. Nós não fomos deixados à deriva, como diz alguns pastores, que Deus criou todas as coisas, mas largou o seu povo para bem fazer o que quiser. Não. Deus criou todas as coisas e enviou o seu Filho bendito, unigênito, para morrer no nosso lugar, nos resgatar do nosso pecado e nos levar a salvo para a eternidade com Ele. Aquele que é o descendente de Davi, o pastor das suas ovelhas, guia-nos em segurança para o verdadeiro lar. Essa é a realidade que eu e você vive. Uma realidade bem parecida com a do povo de Ageu. Nós somos chamados de sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. E o objetivo disso é anunciar a graça de Deus, que nos resgatou da nossa miséria, nos levou para o seu reino e nos fez parte da sua família. A sua graça que nos tirou das trevas e nos conduziu à maravilhosa luz de Cristo. Nós somos chamados à obediência através dessa palavra. A palavra do Senhor. Não importam as circunstâncias, não importam os desafios, sejam grandes ou pequenos. Não importa se as pessoas digam que nós não devemos fazer, ou até nos desmotivem dizendo que Cristo não voltará. Diante de Deus, nós somos chamados a anunciar as suas promessas benditas, que resgata aquele que está em treva, que resgata aquele que está em pecado, e que o leva a salvo para o lar eterno. Nós somos chamados a expor o Evangelho, meus irmãos, com clareza, para que a redenção, para que o anúncio da salvação chegue a esses que estão perdidos, e o Senhor seja glorificado, e o seu reino seja expandido aqui nesse mundo, e assim sejam levados ao fim vitorioso em Cristo Jesus. Zorobabel, ele aponta para o fim de todas as coisas, meus irmãos. Cristo, o sol que ilumina tudo que está à sua volta, que ilumina todos aqueles que se voltam a Ele em arrependimento. Cristo é a justiça de Deus, que transforma o perdido em filho amado. Cristo é a justiça de Deus, que busca a ovelha que está lá na lama e a traz a salvo para o seu aprisco. Assim como Deus deu a Zorobabel o selo da sua promessa, eu e você recebemos o selo da promessa do Senhor, o Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação e de que nós somos salvos em Cristo Jesus, enquanto aguardamos a consumação de todas as coisas. Por isso, meus irmãos,
um último encorajamento para mim e para você. Permanecemos firmes na palavra do Senhor. Preguemos com coragem e fidelidade as Escrituras, porque somente nelas nós apresentamos a redenção que há em Cristo Jesus. Somente nela nós apresentamos a palavra de Deus que transforma e convence o pecador, levando-o ao arrependimento. E por fim, mantenhamos a esperança na eternidade. Os dias estão se abreviando, meus irmãos. Nós estamos chegando no final de todas as coisas. O mundo segue o seu curso e o seu rumo cada vez pior. Mas eu e você temos a segurança de estarmos em Cristo. A segurança de possuirmos algo muito maior, que é a eternidade com o nosso Salvador. Há muitos ainda que o Senhor deseja salvar. Há muitos ainda que o Senhor deseja que faça parte do seu reino. Por isso que nós não podemos esmorecer. Nós precisamos pregar a sua santa e bendita palavra. Mostrar que Cristo reina vitoriosamente. Ele vai voltar para buscar os seus, e o seu reinado jamais terá fim. No fim, Ageu ele vai lembrar eu e você de algo que nós esquecemos todos os dias. Que a vida plena, sem sofrimento, sem dificuldade, sem ameaças, sem governo ímpio, sem circunstâncias adversas, elas só existem em Cristo Jesus. Mas a vida sem Cristo, ela nos expõe e nos conduz a frustrações, a medo e a incertezas diante de tudo que acontece. Se há um rumor de guerra aqui, nós já ficamos temerosos. Se há um problema a acolá, nós já nos enchemos de ansiedade. Mas em Cristo, nós sabemos que o nosso fim é glorioso. E em breve, esse dia vai chegar. Nós podemos cantar, assim como a banda Resgate, que um dia nós veremos a nossa nação aos pés do nosso Salvador. Mas não é essa nação aqui. É a nação dos justos, daqueles que foram salvos, selados pelo Espírito e estarão na eternidade com o Senhor. Portanto, meus irmãos, o livro de Ageu, ele nos lembra de onde deve estar a minha e a sua prioridade. A razão de nós servirmos e investirmos no Evangelho. Mas ele também termina de uma maneira belíssima, onde nós encontramos esperança, onde nós encontramos força e onde nós estamos seguros nessa caminhada de peregrinação até o verdadeiro lar. Na verdade, não é onde, é em quem. É numa pessoa, e seu nome é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se hoje você está temeroso, se hoje você vê somente os dias maus, olhe para Cristo. Olhe para o Rei vitorioso. Ele reina hoje. E ele vai voltar em glória. Nele nós temos esperança. E o fim, meus irmãos, é aquilo que Romanos 11:36 vai dizer. A ele, e somente a ele, nós adoramos e exaltamos. Porque por meio dele, por ele e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória, o poder, o domínio, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade. Amém. Nossa grande ideia final, meus irmãos, pode passar, por favor, André, é justamente essa. O Senhor Todo-Poderoso reina soberano sobre todas as nações e cumpre a sua aliança ao estabelecer o reino eterno em Cristo Jesus. Curve sua cabeça. Nós vamos orar e depois participar da ceia do Senhor. Pai, obrigado, porque esse dia o Senhor nos encoraja com a consolação que nós temos em Cristo Jesus. Sabemos que no fim de todas as coisas nós seremos vitoriosos, porque o Senhor é vitorioso. Ainda que a nossa vida venha a ser tombada aqui nesse mundo por causa de governos, por causa de perseguições, por causa, Deus, da maldade, do pecado que há nele, nós sabemos que a única coisa que a morte pode fazer é nos entregar diretamente ao teu trono. Por isso, Senhor, nos mantenha firmes na esperança e na consolação de Cristo. Mantenha os nossos olhos abertos na eternidade com o Senhor. Nos ajude já a desfrutar desse reino soberano
que o Senhor exerce sobre as nossas vidas de maneira espiritual, nos governando, nos sustentando, nos acalmando, tirando de nós toda a nossa ansiedade. Nós sabemos, ó Deus, que os dias que nós temos vividos como nação têm sido dias de incerteza. Nós não sabemos como será o amanhã pelos olhos humanos, mas através da fé em Cristo nós sabemos que Ele será eterno com o Senhor, de maneira gloriosa. Nos mantenha firmes como igreja, na proclamação da Tua palavra, sem esmorecer, ó Deus, mas anunciar o Teu plano de redenção, de resgate daqueles que estão perdidos. Eles só podem ser resgatados se o Teu Evangelho for pregado, se a Tua graça for anunciada através de Cristo Jesus, e assim o Teu Santo Espírito os convencer. Que como igreja, Deus, não nos cansemos de expor verdadeiramente o Teu Evangelho. Pai, nós suplicamos a Ti, ó Deus, que mesmo diante das circunstâncias adversas, nosso coração esteja firmado na rocha inabalável que é Cristo Jesus. Nós oramos tudo isso no santo e precioso nome de Cristo Jesus. Amém.